Salve nobres econômicos, sejam bem-vindos a mais um Nobrecast. E no episódio de hoje estaremos falando sobre como as coisas, os produtos e os serviços devem ser oferecidos com um preço a ser cobrado e quais as implicâncias e problemas que podem surgir ou acarretar caso isso seja uma realidade, caso tudo seja de graça, caso tudo seja optado pelas pessoas para ser trocado sem uma moeda de troca, por exemplo, ou sem um valor a ser cobrado pelas pessoas. Então, para começar e especificar mais o que nós estamos tentando falar, nós vamos resumir esse vídeo em três partes fáceis e legíveis de entendimento, para ficar até mais rápido o entendimento para vocês, nossos ouvintes. Então, para começar, a primeira parte seria o problemas na prática, a segunda, explicação técnica e terceiro, a motivação psicológica. Então, para começar a primeira parte, vou estar explicando o começo do empreendedorismo, porque o empreendedorismo, ele originalmente se basta em a pessoa ter um problema e ela querer resolver esse problema e cobrar por aquilo. Então, já que as coisas supostamente são de graça, então não haveria empreendedor. Então, sem uma pessoa para resolver problemas, acarretaria em mais problemas dentro da sociedade. O segundo ponto que nós pode chegar também é que as pessoas não teriam incentivos para produzir. Então, já que elas não têm um incentivo, que seria por exemplo, um salário ou alguma coisa em troca daquele papel que elas está fazendo, já não tendo esses incentivos, elas acabariam os recursos, acabaria tanto os recursos quanto os serviços, porque se você não está produzindo, você também não tem a necessidade de estar produzindo, por causa que já que é tudo de graça, então eu posso chegar lá e pegar e aquele produto vai ser meu. Porém, isso acarretaria em outras coisas, outros problemas da sociedade. Por exemplo, a disputa por produtos e a escassez em massa. Por exemplo, você quer comprar alguma comida e não tem a pessoa para fazer o arroz, para fazer o feijão, para colher o feijão, para vender o feijão. Então, não tendo isso, então acarretaria as pessoas passando fome e aqueles produtos cada vez mais sendo extintos do mercado. Porque ninguém para produzir, isso não evolui ninguém, por causa que o modo de produção pode ficar muito mais automatizado e muito mais rápido. Então, não sendo tudo de graça, então as pessoas não teriam esse senso crítico de inserir de produção quanto a venda. Então, tudo é de graça, então as coisas acabariam mais rápido e entraria uma escassez em massa. Então, as pessoas, os produtos e os serviços acabariam no mercado e as pessoas passariam fome. Então, o terceiro ponto agora é que mesmo produto sendo gratuito em exposição, poderia haver troca. Então, para explicar isso, vou passar a palavra. Isso. Mas você vai colocar? Tem que lembrar de colocar o i. Então, para explicar a terceira parte, basicamente a primeira coisa que seria extinta nessa realidade, onde a gente está supondo que as pessoas optaram por não vender as coisas por um valor, ou seja, não cobrar pelos seus serviços e produtos produzidos, seria um empreendedor. Se você tira o empreendedor, seria a pessoa que vai produzir e buscando um lucro através do serviço que ela está fazendo, entregando, você tira qualquer coisa que tenha no mercado, ou seja, nada seria produzido. Mas tá, supondo então que esse problema não existe, suponha que as pessoas quiseram, de forma benevolente, produzir coisas sem cobrar por elas e dar de graça para as pessoas. E aí surge um segundo problema: não teriam moedas de trocas. Por que não teriam moedas de trocas? Porque não teria utilidade. Qual a razão de você ter uma moeda se você não vai cobrar pelo seu serviço? Você não vai cobrar nenhuma ação monetária, você não vai cobrar 10, 15, 20 milhões de reais. Por quê? Porque não existe reais, não existe nada que você possa ser cobrado. A gente está supondo um lugar onde tudo seja de graça. Novamente, seja aplicado isso na sua mente, porque isso vai ser muito importante lá na frente na parte da psicologia. Então, quando você está falando que não há uma moeda de troca e não há empreendedor, o que falta para você fazer é uma troca direta. O que seria uma troca direta? Você pegar um objeto e trocar por outro objeto sem um intermediador, que no caso seria a moeda. Tendo esse sem intermediador, ainda haveria uma troca. Ou seja, se tem uma troca, então tem um valor embutido. Por quê? Porque qual é a definição de uma troca? Você tem um objeto, a outra pessoa também tem um objeto e ela enxerga que esses objetos valem basicamente o equivalente à mesma coisa, então elas trocam, então elas dão uma para outra e você consegue fazer isso de forma sem dinheiro em si.
O problema é que você visa um valor no objeto, e isso é um fato que você vai ter também na mente da pessoa, ou seja, a utilidade marginal que a gente vai estar explicando na terceira parte. Pulando agora para a parte 2, a explicação técnica do porquê um modelo onde não seriam cobrados os serviços seria falho. Por quê? Porque os empreendedores precisam de preços para agregar seu serviço, ou seja, quando um empreendedor vai numa área para ser um concorrente novo, por exemplo, de empresa de internet, num lugar, uma vilazinha e tem um serviço de internet, chega um empreendedor com uma qualidade melhor, ele quer fazer um preço mais baixo. Só que como ele vai fazer um preço mais baixo e uma qualidade melhor se ele não sabe qual o preço que está tendo naquela região? Se não tem preço, se não tem o que cobrar, não tem o que ser cobrado. O preço ele é importantíssimo para você tanto ajudar o empreendedor a saber quanto colocar, quantas pessoas estão aceitando pagar por aquele serviço, quanto também para você conseguir dar um valor para aquele objeto, ou seja, não colocar acima do que as pessoas estão querendo, não colocar abaixo do que as pessoas estão querendo, porque se colocar abaixo você vai estar perdendo lucro, se colocar para cima você vai estar meio que perdendo cliente. Além de nessa sociedade além de que nessa sociedade... Não, corta essa parte. Corta. Da Inter. Além da de Inter. que... Pode ser. Eu? E a terceira parte agora seria a motivação psicológica, que a gente deu o nome aqui no título. E basicamente é que aí, quando a pessoa, a gente falou no começo também, que ela não haveria incentivos para você produzir alguma coisa para o outro, a não ser que você seja uma pessoa benevolente, mas você não faria isso na vida toda porque você não teria nada para conseguir em troca, logo você morreria de fome ou de qualquer coisa porque você não teria o que fazer ou o que receber. Mas ainda supondo que todas as pessoas estão vivas e todas as pessoas estão optando por trocas diretas de recursos naturais. Por que naturais? Porque quem for produzir não vai ter com que sustentar. Então a gente está só pegando frutas, certo? Então você está num mundo onde só tem frutas e coisas naturais, minérios. A gente vai falar também um pouco da lei da utilidade marginal. O que é a lei da utilidade marginal? Ela é basicamente você dar um valor para um objeto que ele seja relativo a você. Ou seja, você acha que ele vale X coisa. E é exatamente por isso que você consegue trocar para outra pessoa com um objeto, por exemplo, um PlayStation 4. Você acha que ele vale o que eles estão pedindo de preço, então essa é a diferença do preço e valor. O preço ele vai ser basicamente o número que a pessoa está pedindo para você entregar para ela. E outra argumentação também que já entra em debate também é por causa que quando você tem alguma coisa sendo trocada, então já não é tudo de graça. Então isso já entra no outro termo também. E justamente porque o valor ele não está em si só na moeda de troca. Quando você faz uma troca direta, você também está falando de valor. E é por isso que você não consegue deixar tudo de graça. Você nunca vai conseguir fazer isso. E quando você fizer isso nesse universo que a gente acabou de citar, você ainda teria coisas sendo trocadas e sendo impostos valor nelas. Valor dito pelas próprias pessoas. Ou seja, ainda teria algo a ser pagado. Então a conclusão é que as pessoas precisam, o mínimo que seja, da ambição. Porque sem ambição elas não têm um desenvolvimento e elas não vão querer, não vão ter o senso crítico de evolução, porque tanto em patrimônio quanto em desenvolvimento pessoal, porque se é tudo de graça, as pessoas vão ficar ali naquele mundinho delas e não vão querer ser pessoas grandes, não vão ter ambição em si e não vão querer se desenvolver, no caso, construir um patrimônio, comprar alguma coisa, ou se não até se desenvolver pessoalmente. E isso já acarretaria também pessoas depressivas, por causa que elas não iriam ter essa ambição, elas não iriam ter um sentido na vida para trabalhar, para tentar construir alguma coisa. E também elas iriam fazer pessoas fracas, porque já que tem tudo, então elas não precisam trabalhar por aquilo, elas não precisam ter ambição de construir um patrimônio, então seriam pessoas fracas, tanto psicologicamente quanto patrimonialmente. Então, encerrando essa parte desse mundinho que a gente criou aqui, dessa realidade alternativa, a gente voltando para a realidade normal, você tem empresas que ainda fornecem serviços, digamos, gratuitos, mas ele ainda vai ter algum retorno para essa pessoa que está fazendo. Ou seja, o YouTube, por exemplo, um aplicativo que é teoricamente gratuito, você não paga uma moeda de troca pelo serviço dele. Tem a versão premium, mas estou falando da versão gratuita, certo? E você consegue usar aquele serviço.
Ah, mas por que não? Você está vendendo os seus dados. Alguma coisa está sendo trocada ali, mesmo que seja de forma direta, ou seja, mesmo que você não tenha um intermediador dessa troca, mesmo que não tenha uma moeda, mesmo que não tenha criptomoedas ou qualquer tipo de sal agora, como eram usados antigamente. Eu te pergunto, serviços sociais são de graça? Não. Essa é a resposta mais simples, porque mesmo que seja o SUS, mesmo que seja qualquer tipo de serviço, algum dinheiro está sendo envolvido por trás para ser construído tanto a estrutura quanto os serviços que estão oferecendo, pagar os funcionários que estão trabalhando, pagar a empresa que está construindo talvez os veículos de, por exemplo, o serviço de público de transporte. Qualquer coisa que você tenha que fazer precisa de algo para dar em troca. E a gente vai terminar aqui com uma frase muito importante que seria: não existe almoço de graça. Nada, na verdade, é de graça. Até quando eles falam assim que o SUS, tanto faz, né? Qualquer serviço público seja de graça, não é de graça, por causa que eles não iriam tirar dinheiro do nada, entendeu? Se é de graça, para que você paga imposto? É isso mesmo. Então, finalizando esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido até o final. Não se reprima, não se reprima. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem aí suas opiniões sobre o tema. E é isso, rapaziada. Valeu, salvou nobres.